de número 3, o versículo de número 18, livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 18. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Raquel, que por mais uma vez nos dá a oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor esta noite. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 18, para nós meditarmos nesta noite. Diz assim a Bíblia Sagrada: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Vamos todos juntos repetirmos este versículo. 1, 2, 3. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Os que podem todos os vossos assentos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite o Senhor nos traz por base a leitura da palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 18. O apóstolo Pedro, ele vai dizendo: antes crescer na graça e no conhecimento. Quando ele fala acerca antes crescer na graça, ele está dizendo é melhor crescer na graça e no conhecimento. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e vejo o apóstolo Pedro escrevendo esta passagem bíblica, e ele diz ainda: para que a glória do Senhor até o dia da eternidade, nós devemos nos ajuntar tesouros não na terra, mas sim tesouros no céu, como a Bíblia Sagrada nos traz acerca de ajuntarmos os tesouros. Na Bíblia Sagrada diz uma história acerca do homem que era jovem rico. A Bíblia diz que este jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: homem, vai e faz, leia as escrituras bíblicas e começa a praticar os mandamentos. Não adulterarás, não dirá falso testemunho, amai o seu próximo. E Jesus vai dizendo acerca dos mandamentos. Ali aquele jovem diz: Senhor, eu tenho guardado estes mandamentos desde a minha criancice, ainda eu sendo criança, desde a minha mocidade, eu guardei esses mandamentos. Aí Jesus disse para ele: homem, ainda te falta alguma coisa. Ele diz: o que é, Senhor? Ele diz: vai lá e venda tudo que tens e dá aos pobres. O coração daquele homem estava voltado à riqueza, o coração daquele homem estava voltado aos bens materiais, o coração daquele homem estava voltado ao crescer nos bens materiais. Ele queria crescer nos bens materiais, ele queria ajuntar tesouros aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo, o apóstolo Pedro, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento. Quando ele disse crescei na graça e no conhecimento, ele estava dizendo: antes crescei na sua vida espiritual, antes crescei tendo a sua vazia cheia, antes crescei tendo a sua botija cheia de azeite. Ali aquele jovem, ele estava com o pensamento, a sua visão era de crescer com os bens materiais, a sua visão era se encher, se enriquecer com os bens materiais. Ali ele olha e vê que Jesus disse para ele: bom, ele homem, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Mas ele era muito rico, a sua riqueza era muito grande. Ali ele preferiu não seguir a
diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, e aonde a ferrugem consome, e aonde os ladrões roubam, mas ajuntei tesouros que há no céu, porque lá não tem traça que corrói, porque lá não tem ferrugem que consome, porque lá não tem ladrão que rouba, porque a herança aonde a gente se ajunta no céu, não tem demônio que ranque, não tem demônio que peça, não tem demônio que tire a herança de Deus da tua vida. Na noite desse dia, eu quero te dizer uma palavra: se a tua visão está voltada às coisas materiais, não quer ter olho seu e começa a olhar as coisas materiais, as coisas espirituais, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida, e o que está aqui na terra, do pó veio, do pó voltará, mas o que está no céu, você tem herança. Só quem tem herança no céu, levanta a tua mão. Só quem tem herança no céu, levanta a mão direita. Oh, aleluia. Aquele homem, a sua visão estava voltado às coisas materiais. Aí Jesus, quando manda ele vender as coisas e dá aos pobres, ele vira as costas para Jesus, porque a Bíblia diz que era muito grande a sua riqueza. E o Senhor Jesus olha para o seu discípulo e diz: é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Quando Jesus ele disse: é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Quando Jesus disse um rico entrar no reino do céu, Jesus estava dizendo do que uma pessoa que tem a riqueza no seu coração, porque quando a pessoa ela tem riqueza, ela só pensa na riqueza no seu coração, ela mata. Quando a pessoa ela tem riqueza no seu coração material, ela rouba. Quando a pessoa ela tem riqueza no teu coração, ela mata, ela rouba, ela pratica iniquidade. Mas quem tem tesouro no céu, quem tem riqueza no céu, ele adora o Senhor, ele bendiz ao Senhor, ele acorda de madrugada para orar, ele ora nas madrugadas, ele vai no ciclo de oração. O homem e a mulher que faz a vontade de Deus, esse sim, ele tem tesouro no céu, esse sim, ele faz a vontade de Deus, esse sim, faz a vontade do Pai. Aquele homem no seu coração estava voltado para as riquezas. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele estava dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento. É melhor crescer na graça, é melhor encher botija de azeite, é melhor ter visão espiritual, é melhor ter entendimento da obra do Senhor, do que ficar aqui neste mundo com o coração das riquezas, nadando, roubando e praticando iniquidade. Quando eu falo acerca de sabedoria, eu me lembro muito bem, Jesus, aos 12 anos de idade, ele ainda sendo uma criança, ele vai, a Bíblia diz que os seus pais levaram ele até o templo para juntos comemorar a Páscoa. Chegando Jesus ao templo, a Bíblia diz que eles comemoraram. Quando acabar a festa, os pais de Jesus, eles foram para casa e esqueceram dele dentro da festa. Quando eles esquecem Jesus naquelas festas, a Bíblia diz que eles olham e vê que estava faltando Jesus no seu lado. Aí ele olha, eu imagino que Maria chega para José e diz: José, aonde está Jesus? Ele disse: ei, eu pensei que estava contigo. Ele disse: não, vamos voltar para procurar a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele estava perto dos doutores. Jesus estava na sinagoga, ali tratando, ali interrogando os doutores. Grande era a sabedoria de Jesus. Ali Jesus, sendo ele uma criança com 12 anos de idade, com grande entendimento, a Bíblia diz que os doutores, eles ficaram pasmos. Os doutores, eles ficaram ali surpreendidos pela inteligência daquela criança. Aqueles doutores ficaram pasmos, ele observando a inteligência daquela criança. E ali Jesus interrogando, ali Jesus
respondendo, interrogando ali os doutores. Jesus, os pais de Jesus chegam e começam a procurar. Eles vão até os parentes de Jesus e começam a dizer: Senhor, quem viu Jesus por aqui? Alguém viu Jesus passar por aqui? E ninguém havia visto. Jesus estava no templo, ali interrogando e tratando, e ali respondendo a pergunta daqueles doutores. A Bíblia diz que estão os pais de Jesus muito preocupados, porque era grande a responsabilidade que Deus havia colocado no ombro de José e Maria. Quando Maria e José começam a procurar e olha e vê Jesus ali naquele templo, ali conversando com aqueles doutores, ali tendo o mesmo entendimento, ali tendo o conhecimento espiritual. Quando os pais de Jesus chegam para ele, José e Maria, dizendo: Jesus, por que tu fizeste isso com o seu pai e a sua mãe? Mas na verdade, quem tinha esquecido Jesus não era Jesus que tinha deixado os seus pais irem embora, foi os seus pais que havia deixado Jesus naquele templo. Muitas pessoas hoje em dia, quando saem aí neste mundo, começam a trocar a Jesus por coisas materiais, que esquecem de Jesus, acham que Jesus abandonou, acham que Jesus o esqueceu. Não foi Jesus que esqueceu, foi tu que esqueceu ele, foi tu que deixou ele para trás. Ei, meu irmão, não deixa Jesus, ei, deixa você, ei, não deixa Jesus, seja com ele. Jesus está do teu lado, não deixa ele, não troca ele por nada. Estando ali o homem, estando ali José e Maria, levando Jesus para casa, e no último versículo a Bíblia diz que Jesus iria crescendo com graça e sabedoria e na estatura. Quando o apóstolo Pedro, ele disse: crescei na graça e no conhecimento, ele também estava dizendo, assim como o apóstolo Paulo, ele disse: sede, pois, imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Jesus, ele cresceu na graça e no conhecimento. Enquanto o apóstolo Pedro, ele disse: crescei na graça e no conhecimento, ele estava dizendo: assim como Jesus cresceu na graça e no conhecimento, assim seja vós também crescei na graça e no conhecimento. Meu amado irmão, o apóstolo Paulo, ele disse: sede, pois, imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar, ele veio ao mundo para poder perdoar. Jesus, ele veio ao mundo também para curar as enfermidades. Ei, Deus te deu autoridade para pisar serpentes, escorpião e toda a força do mal. E ele também disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, praticai o mandamento do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele disse: amai o teu Deus sobre toda coisa e ame ao seu próximo como a ti mesmo. O único mandamento de Jesus ele deixou aqui na terra foi: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tu amas o teu próximo, não tem como você matar. Se tu amas o teu próximo, não tem como você roubar. Se tu amas o teu Deus, não tem como você adulterar. Então, com estas palavras, Jesus, ele resumiu todos os mandamentos. E ali Jesus, com toda a autoridade, com todo o conhecimento, crescendo na graça e na sabedoria. A chamada de Jesus aqui na terra era para poder salvar aqueles que haviam perdido. Quando eu olho na Bíblia Sagrada e eu vejo acerca de chamada de Deus, eu me lembro da criança chamada Jeremias. Jeremias, ele era o profeta do Senhor, que Deus havia o levantado. Ainda ele sendo uma criança, o Senhor havia levantado Jeremias. Ainda ele sendo uma criança, no capítulo de número 1, do versículo 4 adiante, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor para me dizendo: antes que
te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da mate, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias disse: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Então o Senhor disse: Jeremias, não diga eu sou uma criança.